Beatriz, puxa o primeiro tema, sem mais delongas. Então, Transformers, o início, filmezinho que tá disponível lá na Paramount Plus, na Amazon Prime, sei lá, na Paramount pela Amazon, na Amazon pela... Enfim, meio confuso. Mas... Os Transformers são da Paramount, né? Não que são da Paramount. Da Hasbro. Não, a questão de produção, eu acho que isso. Pra cinema e tal. Sim. Então, filmezinho aí, né, lançado pela Paramount. Uma animação, né? De animação de Transformers, né? Transformers sempre foi uma série... Série? Sim, uma série voltada para venda de brinquedos, na sua origem. Sim, né? sim. Depois, a gente pegou ali a época do início dos filmes, então a gente conheceu mais através dos filmes, né? Com pessoas, live action. Mas sempre houve desenhos, né? E tem uns curtas, né? Uns episódios meio longos, mas para filmes são curtos, de Transformers também na Netflix, que já existem há um tempo. Mas, né, mais recentemente, no ano passado, foi lançado esse filme chamado Transformers, o Início. E como o nome sugere, ele fala lá do início da existência ali de alguns dos personagens principais, os mais conhecidos, né, por nós atualmente, que são o Megatron, né, o Optimus Prime, Optimus Prime, eu não sei porque que eu lembrei do Megatron primeiro, do Bumblebee. Então, eles vão mostrando como eles surgiram e como surgiu ali a rixa, né, entre eles, entre o que viria a ser os Autobots e os Decepticons, né, lá ainda no planeta deles. Cybertron. Cybertron, antes de acontecer qualquer problema, enfim, maior. Quer dizer, qualquer problema não, porque já tinha acontecido vários problemas, como a gente pode ver no início do filme. Sim. Então, seria mais ou menos essa pegada do filme. Sim. Então, como eu disse, a gente apresentar os personagens ali principais, a origem ali do Optimus Prime, Megatron, como que o Optimus Prime se torna Optimus Prime, digamos assim, o Bam. E é pré-destruição de Cybertron, digamos assim, pelo menos quem viu os filmes, né, que eu acho que é o mais famoso de são os filmes, sabe que tem todo um negócio, que eles saíram lá de Cybertron, que tava em guerra, que tava explodindo, sei lá, uma coisa assim, etc e tal, daí foram pra Terra. Então esse filme não se passa na Terra, não tem nenhuma menção humanos, nem nada tipo, é realmente como se fosse a origem da origem mesmo, dos personagens principais, né? Não a origem do planeta ou do povo, mas dos personagens principais, como é que era. Assim, agora ele conta ali em forma de registro, né, ali. Alguma coisa de, pelo menos das lendas de como começou a Cybertron e tal. Bem interessante também. Eu gostei bastante, assim, do andamento do filme, tá? Tem algumas coisas meio clichês, algumas coisas sim, tem algumas piadoca, talvez, que não precisava, mas, sendo bem sincero, saiu com um saldo bem positivo esse filme, na minha opinião. Então, aquele negócio, assim, que é uma produção que, por exemplo, uma criança poderia ver, mas um adulto consegue ver, achar divertido, entender também. Então, ou seja, não é 100% tosco, né? Apelativo também, nem nada do tipo. Em alguns momentos é bobo, até por ser um desenho. Até por ser um desenho, não, né? Por ser um desenho mais infantil. Isso, por ser um desenho mais infantil, isso que eu quis dizer. A classificação é 10, né, inclusive. Então, ele é, sim, voltado um pouco pro público infantil, mas mais na pegada ali meio família, sabe? Tipo, pra todo mundo assistir numa tarde, que foi mais ou menos o que a gente fez. Tem algumas coisas que acontecem, alguns arcos de personagem que talvez, se tu considerar assim, passa meio batido. Teria que ter mais tempo de tela para ter um pouco mais de sentido, mas... De peso e tal. Por exemplo, como que o Megatron virou o malvadão que ele é, etc. Ele poderiam... Como é que eu vou dizer? Desenvolver mais. Poderiam desenvolver mais. Faz sentido, sim, ele na trama, né? Mas, se tu olhar com um olhar muito criterioso, tu vai pensar, tá, como que esse cara virou de um cara normal pra um malvadão?
entendeu? Eles foram olhar muito, de forma muito criteriosa. Né? E isso quase acontece com o Optimus Prime também. Como que ele virou o Bambambam da galáxia? Quase que literalmente. Embora... É construído bem rápido, mas eu gostei, achei que ficou bem decente para um desenho mais infantil. Sim. Embora eu poderia dizer que, tipo, na minha opinião, assim, em defesa do filme, primeiro que para explorar melhor, assim, né, com mais calma, teria que provavelmente ser uma série ou mais de um filme, né? Eu não lembro quanto que é a minutagem do filme, né, quanto tempo que ele tem, mas eu acho que não é muito longo, não. Então, claro, para esse tempo de tela tem que algumas coisas, né, apressar, deixar um pouquinho mais rápido. Mas eu diria que, assim, pelas características que vão sendo mostradas dos personagens desde o início, talvez menos o Bumblebee. O Bumblebee eu achei que ficou um pouquinho, sei lá, Bobalhão meio demais? desconexo, assim. Mas em que sentido de bobalhão demais? Ou... Ele, no início, ele parece realmente muito, muito bobão, assim. Mas... ele... Os outros dois personagens principais, né? O Megatron e o Optimus Prime. Desde o início, eles já vão nos colocando ali algumas características ali, né? Que eles têm alguns embates, embora sejam amigos, né? Eles têm visões um pouco diferentes do mundo e das coisas. E que naquele momento, né? Mais pro final, em que eles estão no meio realmente de uma situação muito crítica, de realmente batalha, de guerra, né? De problemas sérios ali, de risco de vida, digamos assim, porque eles são máquinas, mas nem são vivos. É como se desse aquela faísca para realmente eles se tornarem aquilo que a gente conhece, né? Então, não vou entrar muito em detalhes do que acontece com cada um, mas é como se eles tivessem, tipo assim, o soro do super soldado ali, naquele momento. Exato, né? Faz sentido. Transformando um num super vilão e o outro num super herói. Eles realmente, eles literalmente têm acesso a um novo poder ali, né, na história. E aquilo, junto com as circunstâncias, acaba, né, tipo, dando força para aquilo que eles já estavam cultivando ali ao longo do filme, aos pouquinhos. E acaba se tornando, então, aquelas personalidades que a gente conhece. Basicamente ali, eles eram... É legal que conta a história de dois amigos, mas também mostra muito contraste do certo e do errado, de alguma forma, né? Sim. Então, um dos personagens principais, dos dois, ele vê a situação, vê que tem muita coisa errada, e ele quer tentar resolver a situação. O outro, ele quer se vingar. Então começa por aí. Primeiramente ele quer só ficar na dele, não quer fazer nada pra mudar. Ele tipo assim, não quero me meter, não quero, né, não quero ir a fundo, não quero investigar, não quero me meter nisso. E aí daí quando ele, tipo assim, não tem mais volta, agora eu tô metido até a garganta, aí ele acaba tomando decisões bem questionáveis, né? Como o Thiago falou. É mais ou menos isso. E como os dois, que nem a Bia falou, os dois ganharam poderes novos, ele que nem falou, basicamente, ganharam os poderes novos. Então, um decide usar isso mais pro bem e um mais pro mal. Sei que falando assim parece bem clichê, mas é construído de uma forma interessante no filme. Sim. Né? Nuances. Com nuances e tal. E claro, daí tem algumas cenas que eu falei que ficam meio bobas, um pouco... Não toscas exatamente, mas um pouco bobas. Né? Que se tu for ser muito criterioso, vai dizer, não faz sentido esses caras tá se submetendo a esses aí, porque são muito mais poderosos um que o outro, não sei o quê. Mas, por ser um filme infantil, o fim sempre tem que ter uma piada ou outra também, né? Então... Mas eu acho que, no geral, ficou muito bom, muito bem trabalhado, divertido. Tem as cenas de ações... Cenas de ações? Cenas de ação. Cenas de... Qual é o plural de cenas de ação? Cenas de ação. Eu sei, tô zoando. Tem cenas de ação muito boas, né? Bem divertidas. E eu acho que é isso, assim, na minha opinião, Transformers, por exemplo, os filmes, que hoje tem, sei lá, 6, 7 filmes. Um monte. Do Transformers. Cara, o principal ali, a premissa em si já é muito boa. Eu não sei nem se segue a lore oficial, digamos, Transformers ou não, se é que tem uma lore oficial.
dos desenhos antigos ou de alguma HQ, sei lá. Mas a proposta é muito boa, é um robô gigante que se transforma em carro, tipo, é maneiro, é irado por si só. É que nem ver os Jaegers, não, aqueles robôzão gigante do Pacific Rim. Pacific Rim. Isso, os Jaegers. Cara, a ideia por si só é muito Caju bacana. não, Kaiju. Os Jaegers que lutam contra o Eren Jaeger. O Eren Jaeger luta os cajus gigantes, não. Que horror. Os Jaegers são aqueles robôzões gigantes, né, como é que é o nome em inglês dos filmes? Pacific Rim? Em português. Círculo de Fogo. Eu falei em inglês. Em português, filmes Círculo de Fogo. A ideia em si já é muito legal. Então, se fizeram um roteiro que é meia boca, mas tem muita ação, o 3D tá top, tá divertido, já vai ser um filme nota 10, de certa forma. Porque o legal é ver os robôs gigantes. E o Transformers é mais ou menos se pegar também. Tem os filmes que são bons, outros melhores, mas se tem muito robô, muita ação, pra mim tá top. E o filme entrega o suficiente também, ao meu ver. Não precisa ser a melhor história, o mais profundo do mundo, e etc. Né? Inclusive, eu arriscaria dizer que numa animação o roteiro tem que ser até melhor. Porque é legal ver uma animação, sim, mas é muito mais legal ver uma live action e tu tem um pouco mais de noção ali dos robôs gigantão, pelo menos comparando esse filme com os live action que tem Transformers atualmente, né? Ver ali no cenário real da Terra, Sim. etc., um carro real, eu acho que às vezes até é mais divertido. Sim, porque ele dá... como é que... Dá perspectiva, né? Tipo assim, tu vê dois robôs lutando num planeta que não existe, beleza, muito Isso, legal. transformando em carros que não existem. Mas tu vê, exatamente, tu vê um robô gigante se transformando, que era um carro, parecia um carro normal, né? Isso, Fusca, numa cidade normal. Um caminhão, numa cidade normal, daí ele se transforma. Live action e tal. Metade do tamanho de um prédio, sabe? Ele chuta, quebra sei lá... É muito o negócio divertido, inteiro, sabe? tu vê o tamanho, né? Parece muito maior. Por ser live action Tem escala. Parece um negócio real mesmo, então fica mais divertido. E até, fazendo um pequeno parênteses aí, né? Até sobre essa questão toda aí, os filmes do Transformers, eles são bem variados entre si, né? Sim. Cada um é um pouco diferente do outro, mas... Inclusive o último eu não gostei. Pra mim, os mais legais, acho que são os que têm o ritmo mais rápido, que acontece muita coisa, eles nem necessariamente fazem mais sentido o roteiro que os outros, mas toda hora tá acontecendo coisas. Porque, exatamente, é um bom filme de ação com robôs gigantes. Se é um filme de ação, tem que agir, né? Daí tem outros que, tipo, demoram um tempão ali, ficam introduzindo os personagens humanos um tempão, mas o filme não é sobre os personagens humanos, o filme é sobre os robôs gigantes. Exatamente. Demora pra eles O último filme, eu entrarem. vi recentemente o último filme dos Transformers, que nem é o nome agora, tem tantos filmes, mas o último ali, que ele é um prequel, basicamente, acontece antes só depois de Bumblebee, do filme Bumblebee, mas aconteceria antes, depois do Bumblebee e antes do resto, né? Então... E assim, até eu achei que tinha um potencial ali, introduziram muito a história dos humanos e tal, mas, cara, ficou muito ruim, que teve pouca ação, a história ficou muito tosca, algumas coisas, do nada o humano quase vira um Transformers ali, e Isso ficou meio, tipo... cara, não quero ver isso, cara. Entendeu? Marvel aqui não tem não temos de fé. De novo, se eu quero ver pessoas, humanos controlando robôs tops gigantes, eu vou ver Pacific Rim, entendeu? A gente quer ver Daí fizeram o Optimus Prime dizer, eu sou... e acabando com tudo. Daí colocaram o Optimus Prime bananão, que teve uma cena legal só dele, eu acho, mais pro final. E o Bumblebee quebrando tudo, porque... Exato. A história, né? Pelo menos é que a gente... foi apresentado no próprio filme do Bumblebee, né? Que ele era um guerreiro, e tipo, um guerreiro bem brabo, assim, sabe? Até bem violento. Então, ele é um guerreiro, a gente quer ver ele lutar. Exato. Então, isso em alguns filmes faltou, e eu acho que faltou, talvez, em alguns desenhos também, porque eu não assisti quase nenhum desenho de Transformers. Eu, muito mesmo. Mas eu tentei começar um daqueles que eu falei que tem na Netflix, e não consegui terminar, porque ele era muito enrolado, assim. Ele também era, tipo, aconteceu lá em Cybertron, né? Contando antes dos personagens serem realmente, né? Aqueles personagens icônicos que a gente conhece. Mas parecia que, aquilo
sabe, meio arrastado, assim. E daí parece que não funciona muito. Parece que não é essa a essência dos Transformers, né? Exato. Então, mas esse filme que a gente, né, falou, que lançou em 2024, parece que ele conseguiu. Ele uniu bons fatores, assim. É. De novo, não acho que nada é nota 10. Talvez a ação poderia dar uma colher chá e dizer que é nota 10. Mas, tem cenas engraçadas, tem boas cenas de ação, tem um roteiro decente, uma história decente, envolvente, uma origem bem contada. Por mais, sei lá, que algumas coisas sejam meio toscas ou forçadas, mas foi bem contado. É interessante que tu começa o filme... Fato totalmente positivo. Tu começa o filme sabendo que vai ter alguns plot twists, mas enquanto eles não acontecem, tu não tem certeza de como que eles vão acontecer, do que exatamente. Tu vê aquilo, tem esse fator também. Eu acho que isso aqui não é bem isso aqui, mas o que será que Por é, exemplo, então? o Megatron, eles não começam os personagens com esses nomes, Optimus Prime, Megatron, né? A gente vai contar com spoiler? Orégano. A gente vai ficar só sem spoilers. Eu tava tentando não dar muito spoiler, mas sim. Mas basicamente é que quem começar a ver o filme, logo no início vai ver que não existe Optimus Prime e Megatron. Em algum momento vai surgir. E com o tempo tu vai notando, logo até certo ponto do filme, ele é bem óbvio quem vai desde virar. o Orégano eu já tava suspeitando. Sim. O Orégano Prime é muito bom. Enfim, é uma piada do filme. Orégano Pix. Orégano Pix. Isso. Nossa, é muito boa essa piada. Não sei como é que é em inglês, mas eu acho, cara, sério, eu achei muito engraçado. Não tem como ser melhor em inglês. Eu duvido muito. Mas enfim, é uma piada do filme, né? Tu assiste pra entender. Mas logo, tu entende quem vai virar o Megatron e quem vai virar o Optimus Prime. Só que, então, é uma coisa meio óbvia. Eu sei que esse cara vai matar, mas como vai se transformar nisso? Exatamente. Como é que eles vão virar inimigo um do outro, né? E etc. Tu sabe onde que começa e onde que termina, mas tu não sabe como é que vai chegar lá. Em alguns filmes, se não me engano, até o Optimus Prime chama o Megatron de irmão. Sim. Em alguns filmes, não sei se era literalmente um irmão, né? Mas, por exemplo, nesse filme tu consegue entender por que eles têm essa relação, por exemplo. Sim. Por mais que esse filme não seja ligado, talvez, aos filmes live action. Isso é uma coisa que nunca foi explorada nos filmes, né? Tipo, como é que era essa interação deles. Porque quando o Optimus Prime fala, né? Chama ele de irmão, assim, chega a dar um peso naquela cena, sabe? Tipo, e daí tu fica, assim? Mas eles eram irmãos de sangue. Mostra isso. E nesse filme tu percebe que mesmo que talvez nos live action eles não fossem irmãos de sangue, não sei, de sangue, de óleo. Que são robôs. Como é que é o nome daquela coisa que eles usam, né? Fluido lá, sei lá como é que é o nome daquele negócio. Mas enfim. Energon, irmãos de Energon, sei lá. Mesmo que eles não sejam irmãos literais, nesse filme do Transformers, a animação, consegue entender que eles eram basicamente irmãos, como amigos, entende? Então, né, existem amigos mais chegados que o irmão. Então, ele é basicamente nesse sentido, isso dá um peso muito maior aos conflitos deles, e quando o Optimus Prime tem que bater, digamos assim, no Megatron, ou vice-versa, sabe? Tanto nos live action quanto nesse filme também.